Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estiverem escutando. Eu sou o Leandro Abreu, eu sou graduando da Gestão Ambiental. Eu sou a Aline Faria de Oliveira, sou do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. E a gente hoje está nesse episódio do podcast para falar sobre microplásticos. Então, como convidado dessa semana, a gente chamou o professor Dr. Telmo Ojeda. Acho que se tu pudesse apresentar, senhor. Olá a todos, nossos ouvintes. E eu gostaria de comentar então bem rapidamente que eu trabalhei com plásticos, além de trabalhar também com tintas, né, e estudar elastômeros, então área de polímeros. Me envolvi um pouco na pós-graduação na parte de degradação dos materiais plásticos que geram os microplásticos, né? E também nós estamos envolvidos aqui, presentemente, no projeto integrador com o estudo dos microplásticos, por coincidência, na verdade, né? Sim, nós estamos olhando os microplásticos. Legal. E as microalgas, entre outros, micropartículas, né? Uhum. Mas principalmente. No projeto da gestão, isso? No projeto integrador da gestão? Integrador da gestão, este semestre vai ser, este ano e o seguinte. Não teve início ainda? Uma semana. A decisão do assunto foi ontem. Na primeira semana. Começou então. Não vai ser só eu, né? Vai ser os professores aqui da área das ciências ambientais e os alunos já de anos adiantados vão sair por aí, né? Vamos escolher os lugares e vamos coletar amostras e vamos ver se existem os famosos microplásticos ou se são uma lenda urbana. Nossa, legal. Essas coletas vão ser tipo no Guaíba ou ainda está sendo decidido? Está sendo decidido, existe a possibilidade de observar os microplásticos no Guaíba ou outros corpos aquáticos, mas nós estamos pensando em coletar em um parque ou uma praça, nos lados, na periferia, no centro da praça. E ainda assim tem que ver em que lugar. Se nós colocamos um receptor, um recipiente para os microplásticos caírem, se eles existirem, né? A gente sabe que existem, mas não sabemos a concentração. Ou então se nós simplesmente coletamos os microplásticos das plantas, por exemplo, das superfícies das folhas ou do solo, né? Então ainda nós estamos os alunos, né, e professores também, né, estamos estudando o que já existe, o que já foi feito na determinação dos microplásticos aqui, que aqui deve ter sido muito pouco, e nos outros países também. Sim. Nossa, mas deve ter uma metodologia diferenciada para coletar até em plantas, em solo, porque normalmente a gente acaba pensando em tipo coleta em corpos hídricos, é onde mais se ouve pelo menos falar, então coleta assim, parece uma coisa meio de olho, né? Eu não sei como é que... vai ter que ter uma metodologia, então a gente vai ter que retirar esses microplásticos da superfície de onde eles estão e talvez colocar em água, talvez, né? E evaporar ou não, e levar até um microscópio ou outros acessórios e outros aparelhos. Nós estamos adquirindo um microscópio especial com todas as técnicas de contraste, justamente para ser capaz de identificar no meio de tantas partículas possíveis, né? Quais são as de microplástico, quais são as de microfibras. É que em geral os microplásticos, as microfibras, os microelastômeros, eles são mencionados genericamente como microplásticos, mas quando nós nos coçamos ou quando colocamos uma roupa, as fibras do tecido, né, elas podem se separar, então gerando microfibras. Sim. Essas a gente já observou no projeto integrador anterior, num dos grupos, né, que de fato existe já na chuva, a água da chuva que arrasta as partículas do ar, contém uma boa quantidade de microfibras. Sim. Agora, microplástico a gente ainda não desenvolveu uma metodologia para
para observar. Nós temos já algumas ideias e algum equipamento, mas ainda não começamos. Eu acho que agora, já que a gente já está indo no assunto, acho que a gente podia explicar o que é o microplástico, porque no fim a gente está indo e quando vê a pessoa que está escutando, ela nem sabe o que é o microplástico e já está perdida. Eu não sei na verdade, porque o conceito é muito amplo e ele fica mudando, então talvez a pessoa que tenha usado pela primeira vez partículas de microplástico, talvez não tenha desejado que fosse que tivesse a ideia que tem atualmente. Tão difundida assim. Porque microplástico, se nós formos na raiz da palavra, micro, milionésimo, né? Milésima é um prefixo internacional que significa um milionésimo do metro, né? Então seria um plástico com uma dimensão da ordem de 1 micrômetro, né? Ou essa ordem de grandeza. Só que não é. Não é isso. Se ele tiver 1 micrômetro, por exemplo, ou 0,9 micrômetros, já está sendo chamado de nanoplástico. Pronto, já começou a complicar, né? Já fica inventando coisas, nem sabe direito o que é e qual é a estrutura, já fica... Então, o microplástico são partículas de plástico que vão de 5 milímetros na sua dimensão maior até 1 micrômetro. Tá? Esse é microplástico. Mas se for mais que 5 milímetros, aí é um fragmento de plástico, um pedaço de plástico, mas tecnicamente não é um microplástico. E se for menos que 1 micrômetro? Bom, aí é um nanoplástico, mas também também pode ser num sentido genérico, né, chamado de microplástico, mas aí já é preferido a palavra nano, porque, segundo alguns, já significa que se ele chegou nessa dimensão, ele já tem uma estrutura química diferente daquela estrutura química do microplástico. Tá? E aliás, já aproveito para comentar que a estrutura química do microplástico não é a mesma estrutura química do plástico, tá? Necessariamente, porque o microplástico 5 milímetros ainda tem uma certa semelhança com ele, ainda pode ser um plástico, mas um microplástico de 1 micrômetro tecnicamente nem plástico tá? Ou necessariamente não precisa ser um plástico. Por quê? Plástico ele é um material que quando tu aplica uma força, ele se deforma. É deformação plástica, ou seja, tu aplica a força e ele vai se espichando, por exemplo, né? Ou comprimindo, ou se dobrando. Mas um microplástico, se tu pegar e vai tentar espichar ou aplicar uma força um de cada lado, tenta espichar ou tenta alongá-lo, ele vai se quebrar na hora, ele tem uma fragilidade enorme. Mas como assim? Então não é plástico? Não, então não é plástico, porque ele não tem um comportamento plástico, tem um comportamento frágil, tem um comportamento que é diferente. Então se nós olharmos a estrutura química do microplástico, vai ver que tem as moléculas muito menores. E vai ver que tem bastante oxigênio incorporado nas suas moléculas. Nós vamos ter que falar de molécula aqui, ou cadeias, não tem como fugir da química. Um pouquinho de química não faz mal para ninguém, né? Eu vim da aula agora há pouco de química ambiental aqui na sala mesmo. Aí os alunos, coitados, ficam aqui do lado dos plásticos biodegradáveis, são tantos, né? Tem várias coisinhas. Tem muito assunto. E o plástico biodegradável também pode gerar o microplástico, porque ele vai sendo metabolizado e vai se esfarelando, né? Esfarelou. Então, necessariamente, o microplástico não precisa ser altamente tóxico. Pode ser apenas Aliás, a expressão microplástico já está errada, né? Porque, como eu comentei, não seria mais plástico. Talvez... outra coisa. Não necessariamente quando está com 5 milímetros, tá? Ou 1 milímetro. Mas quando está muito pequeno, já é um farelo muito, muito pequeno, aí ele já tem uma molécula bem menor. Uma molécula pequena e já mais hidrofílica, ou seja, com mais oxigênio incorporado, é uma molécula mais fácil de biodegradar por micro-organismos. Sim. Agora vamos entrar um pouquinho na biologia, né? E então, não tem, como eu falei, comportamento mecânico é zero, não tem propriedade mecânica, então não é plástico. Poderia chamar talvez de oligômero, que é um plástico anão, vamos dizer assim. Oligômero é uma expressão
que poderia ser utilizado. Então, o que é isso aqui? É uma partícula oligomérica. Estou sugerindo agora, tá? Não era uma expressão difundida. Mas em vez de chamar um microplástico, chamar material particulado, polimérico ou oligomérico, ou seja, polímero pequeno, está mais correto do que microplástico. É aquela coisa, né? A história do metal pesado. Metal pesado é uma expressão errada também. Todo mundo, mas pode ter metal pesado, mas tem metal pesado, tem metal leve, mas o que interessa não é o peso do metal, e sim a sua toxicidade. A pessoa está querendo dizer que está com metal tóxico. E às vezes nem metal às vezes é um arsênio, por exemplo, que não é metal. O cara está querendo colocar no grupo. Então uma expressão metal pesado deveria ser substituída por um elemento tóxico ou algo parecido, assim como o microplástico deveria ser uma partícula oligomérica, não mais É que eu acho que microplástico virou um termo fácil de ser difundido para mais pessoas além de cientistas. Claro, sabe? Então, com certeza. para tentar expandir esse assunto, tentam, sim, gente, isso é um microplástico, é um plástico pequeno. Tipo, concordo com você, se ficar, é importante, acho, para o meio científico começar a ter essa diferenciação das coisas, porque senão, para pessoas que nem eu, e a Aline, que vamos estudar e ler artigo, pega e consome aquilo que está ali, que é microplástico, então não pensa tanto na nomenclatura, ou que é, porque a gente falou da fibra de roupa, que talvez também seja uma coisa diferente do microplástico. Então, a fibra de roupa, que é bem mais fácil, até agora eu tenho observado muito mais facilmente que o microplástico, mas a turma que eu digo que são os pesquisadores, eles analisam as fibras e chamam de microplástico, muitas vezes. Na verdade é um micropolímero, é um polímero, mas ele não é um plástico, tecnicamente é uma fibra, um material que foi estirado em uma dimensão e tem uma resistência muito forte na direção do estiramento. Aquilo ali tecnicamente se chama fibra. Isso aqui, sim, que a gente está vendo aqui, esse frasco lavador é um plástico, né? Isso aqui é um jeito de ser polietileno, né? É um plástico. Então realmente, se tiver um pedacinho disso aqui, é um microplástico. Mas se a gente dá uma esfregada aqui, e agora que eu estou fazendo, estou esfregando minha camiseta aqui, se fosse analisar aqui nas vizinhanças, vai encontrar muitos fragmentos de fibra, e é impressionante ver isso. Eu achava, quando eu olhava a água da chuva, eu achava que fosse fungos. Olha, fungo, mas a chuva tinha acabado de cair, e já aqueles fungos grandes, aqueles filamentos grandes ali. Depois, quando olhando no microscópio, a gente via que havia cores diferentes, tinha fibras azuis, fibras verdes, marrons, vermelhas. A gente aí tinha uma prova de que na verdade eram fibras, tinha um tingimento. Sim, loucura. Mas genericamente, como você falou, é microplástico, mas na verdade é uma microfibra. Sim. Pneu de automóvel ou de veículos, né? Quando ele fica freando ou fica atritando contra a rua, também sofre uma geração de partículas. Então isso aí, com certeza, além do pigmento negro de fumo, tá? Ele também provavelmente larga moléculas dos polímeros, mas aí é microborracha ou microelastômero, não é um microplástico, mas veio do pneu. Mas genericamente pode ser chamado de microplástico também. Né? Então há uma diversidade de substâncias que hoje são referidas como microplásticos. Sim. Quando eu estava dando uma lida e pesquisada em artigos, tem muito no que se diz e quais são os impactos desses microplásticos na saúde, né? Porque e agora contigo até falando, eu penso como é difícil saber quais são os possíveis impactos, porque nem tudo é microplástico. Então, como é que tu vai saber quais são os impactos? Não é só uma coisa, são vários tipos de estrutura, são várias coisas diferentes. Exato. E eu tava lendo um artigo muito louco, por sinal, que falava o termo plasticenta. Não sei se tu viu isso. Plasticenta? Que foi... Eu não sei se o cara deu esse nome ou se... acho que não. Que é sobre um artigo que identificou plástico na placenta de mulheres grávidas.
E que nem tu falou, ele conseguiu identificar por causa das cores que tinha do plástico na placenta. Sim, claro. Então, tu pensa como isso a gente não sabe, mas isso que nem tu falou da roupa e tal, tu pensa que quando a gente tá respirando, isso também entrando no nosso corpo e é uma coisa que não tem muito como fugir disso. E os impactos E também já foram encontrados dentro do pulmão também, né? Sim. Microplásticos. Sim, lendo com certeza. algumas coisas. E até é muito compreensível que esteja no pulmão, porque ele está no ar. Sim. E nós respiramos, como eles são muito pequenos, que podem chegar até o pulmão, e lá o sangue poderia retirar se fosse solúvel em água, né? Mas esses plásticos tradicionais não são solúveis em água, então não vão se dissolver no sangue e talvez não consiga nem passar. Mas também no sangue já foram encontrados microplásticos, mas aí eles ficam no sangue, porque o organismo não tem uma forma de excretar, né? de conseguir retirar esse material do sangue, especialmente se ele não é nem solúvel, não está nem solúvel no sangue. Pode se acumular no sangue, provocar uma série de doenças que ainda estão sendo estudadas. Sim, e até uma acumulação de plástico, né, no nosso corpo. Com certeza. Porque se ele não está sendo excretado de alguma forma, tirado dali, ele vai começar a acumular até. Acredito que sim. Acredito que seja até a causa de doenças que muitas vezes não são explicadas possam ser micropartículas, micropolímeros ou microplásticos genericamente que estejam atuando, né? Além de outros tantos materiais poluentes que a gente não se dá conta. A gente sai agora, nós vamos sair daqui a pouco para algum lugar aí da cidade para analisar a poluição do ar. Então a gente tem uma série de... A gente está estudando, né? Os professores também ficam aprendendo com os alunos. A gente tem uma infinidade de materiais na atmosfera e que nem imaginava assim, que fosse tão assim, tanta diversidade. Então era sendo estudado, tem partículas líquidas que são resultantes da reação química dos poluentes com substâncias que já estavam na atmosfera, que são os poluentes secundários na forma esférica, que ficam aí, a gente respira, por exemplo, sulfatos, nitratos, né, que estão na forma particulada e que o efeito não é bem conhecido ainda em termos de provocação de doenças, né? Sim, então tem muito estudo ainda para ser feito. Isso. Acho que é até difícil falar sobre esses impactos no nosso corpo. Quando a gente fala de microplásticos, eu acho que vem muito à cabeça, pelo menos na minha, vem de oceano, mar, corpos hídricos, de como esses microplásticos estão causando impactos nesses ambientes e que também são coisas que estão sendo constantemente estudadas. Então eu estava até lendo uma reportagem de uma brasileira que estava, acho que era na Antártica, não lembro onde que era, e ela estava estudando uma coisa que estavam chamando de plastisfera. Não sei se tu conhece esse termo. Está sempre aparecendo um termo novo. Hein? Sim, e o que seria isso? Seria um ecossistema de de bactérias e... Eu não sei se cheguei a anotar aqui, eram bactérias e... Eu não cheguei a colocar, mas... Enfim, tem uma biologia se formando nesse plástico, sabe? Um tipo de... utilizando o plástico como suporte para o crescimento de micro-organismos, talvez. Sim, né? tipo isso, que eles estão indo junto com os plásticos, onde os plásticos estão indo, então... Faz sentido. É muito Suporte. estranho pensar nisso, porque no fim também essas bactérias que estão surgindo é meio que uma coisa de evolução, sabe? Que estão surgindo. Então, nessa pesquisa ela até questiona qual pode ser os impactos desses novos seres que estão surgindo, se adaptando em outros animais que estão no ambiente e que posteriormente vai chegar na gente também, se já não estiver chegando. Com certeza. Eu acredito que esteja ocorrendo, não uma evolução, assim, no sentido de mutação, uma série de mutações que sirvam de adaptação, mas talvez uma adaptação inicial. E se nós esperarmos alguns milhares de anos ou milhões de anos, certamente vamos encontrar organismos já
capazes, né, de metabolizar esses materiais plásticos que hoje praticamente não existe nenhum micro-organismo conhecido, até onde eu sei, que seja eficiente na metabolização. Pode até metabolizar eventualmente um pouquinho lentamente do material plástico, mas não rapidamente, como se fosse, por exemplo, amido, né? Como se fosse um alimento que a gente deixa no ambiente durante alguns dias e já desaparece. É o caso do plástico, com toda certeza, né? O plástico comum. Mas se nós esperarmos alguns milhões de anos, o problema é que talvez a gente já esteja extinto nesse período aí. Mas realmente uma adaptação é muito imaginável que possa acontecer, como você falou. O material plástico no oceano ele tem uma certa tendência a se aproximar de determinadas substâncias existentes ali menos polares. Ele vai sofrer. O que acontece? Na verdade, a gente larga, sei lá, por volta de 10% dos plásticos vão parar nos oceanos. É por aí. E não é privilégio do Brasil, nem da Alemanha, né? É uma média e todo mundo acaba perdendo o plástico e vai parar nos corpos aquáticos e, em última análise, no oceano. No oceano, a maioria dos plásticos, não todos, mas esses comuns aí, polietileno, polipropileno, poliestireno, eles são mais leves do que a água. Então eles ficam na superfície dos oceanos, onde eles recebem a radiação solar ultravioleta, que quebra as moléculas deles. Eles também recebem calor, que também ajuda a combinar com o oxigênio. E eles têm o oxigênio na superfície da água e tem uma temperatura mais alta do que lá embaixo, né? Então eles têm uma degradação que provavelmente, tá, faz com que eles se fragmentem muito mais depressa do que em 400 anos, porque eles não estão parados num lugar escuro e frio, eles estão se movimentando com as ondas, né? E estão sofrendo radiação ultravioleta, estão sofrendo efeito da temperatura e do oxigênio. Então tem ataque físico, tem ataque químico e algum ataque biológico, possivelmente estão ali misturados no plâncton. Então ali no plâncton pode acontecer que alguns organismos usem o plástico como um suporte e ataquem um pouco o plástico para se fixarem, né? Como nos navios, só que os navios são diferentes, mas navio também, com o tempo ele tem ali bactérias, tem ali uma sequência de organismos que usam o casco como suporte, que vai terminar lá nos mexilhões, como o mexilhão dourado, esses, né, famosos. Então isso que ocorre nos cascos dos navios talvez possa estar acontecendo nos fragmentos de plásticos que vão parar no oceano, que já está bem mais estudado do que no mar, ou no corpo humano, ou nos corpos dos animais, né? Enfim. Então, realmente que existe microplástico no oceano, não há dúvida, porque está sendo estudado, né? Existe muito plástico, muito microplástico. Agora, o que ele faz? Né? Que ele mata tartarugas, a gente sabe também. Mata aves, a gente sabe também. Mas o que mais que ele faz ainda está, acho que está sendo estudado, né? Não está ainda conhecido, mas como você falou, está acontecendo uma mudança. Nossa biosfera vai se formar numa como é que é? Plastisfera. Quando a gente precisa de plástico, também aparece muito que o plástico marca o início do antropoceno, algo assim, e que o impacto, né, do plástico pode causar na Terra inteira. E eu acho que é importante explicar um pouquinho de por que plástico, né? Por que o plástico é tão utilizado, por que a gente consome tanto plástico na nossa sociedade. No nosso dia a dia. Sim, a quantidade enorme de plástico que a gente usa sem nem perceber que a gente está consumindo tanto. Então... os polímeros em geral, né? Na verdade, vamos falar de plástico, fibra, elastômeros, tintas, adesivos, tudo, né? São polímeros.
Mas se quiser ficar só no plástico, o fato é que ele justamente o problema dele é que ele é extremamente durável, né? Então ele é muito interessante e é difícil de quebrar também. Tem uma boa resistência à quebra, ele é impermeável a muitos gases e vapores, então ele protege dos micro-organismos, ele tem uma série de características desejáveis. Que nem tu comentou também que ele é maleável. Ele é barato. Né? É maleável, é fácil de processar. Só que tem um detalhe, né? Não sei se você vai me perguntar, mas eu tô louco para falar. Fala. O plástico ele tem ele é um material recalcitrante, não é? Como não existe micro-organismo para metabolizar, ele vai ficando. E a gente compra um produto no supermercado, em vez de colocar em algum recipiente, né, que a gente possa reutilizar, coloca numa sacolinha, enche de sacolinha, sai que é um Papai Noel, né? Aquelas sacolinhas, e depois põe fora, né? Ou usa no botar o lixo, usou mais uma vez ou nenhuma vez, e aquilo ali tudo para usar em alguns segundos ou alguns minutos, ou sei lá. E aí você talvez vai começar a dizer que não, mas o plástico pode ser reciclado 100%. Existe um comentário muito interessante no YouTube, que é vou tentar lembrar o nome, é o mito da reciclagem, tá? O nome do documentário agora é uma dessas mídias, dessas empresas de notícias estrangeiras, não sei se é da Inglaterra, a BBC, acho que é BBC, tá? Ou a Deutsche Welle da Alemanha, que fala do mito da reciclagem, acho que é BBC. E aí se você procurar no YouTube, aí eu não preciso ficar falando, é mais fácil olhar aquele documentário para quem se interessa, a história da economia circular, né? Que lindo, eu achei maravilhoso, economia circular. A gente compra, consome, depois descarta no local adequado, né? Faz um descarte. E aí alguém vai lá, pega os nossos resíduos e transforma em outros materiais plásticos, uma perfeita reciclagem, né? 100% reciclagem. Só que o que não fecha nessa ideia é por que os fabricantes de plástico estão apoiando a economia circular, se isso significaria que eles não venderiam mais nada, porque uma vez que todo o plástico é reciclado, não é necessário mais fábrica de plástico, né? Nem processamento de plástico. Enfim, processamento ainda precisaria, mas não é uma fábrica. Então, o que se vê é que, na verdade, o plástico não é reciclável coisa nenhuma, tá? Pode reciclar uma vez, forçando um pouquinho, né? Mas tu não vai usar o plástico 100% reciclado. Tu vai misturar 10% do plástico reciclado com 90% do plástico novo. Então, e vai chamar de plástico reciclado, assim como é feito com papel também, né? Então, essa ideia de que o plástico pode continuar como está, a gente descartando todo, sem se preocupar, ela é uma falácia, né? É o mito da reciclagem do plástico, que na verdade não existe, tá? A reciclagem, o plástico é muito barato. As pessoas que trabalham com reciclagem, em geral, estão muito próximas da linha da miséria. Eles fazem aquilo porque não tem outra opção. Então eles estão ali nas cooperativas, né? E mesmo assim eles são 2% do total dos plásticos que é utilizado, certo? Então eu não gosto muito de ver, e a gente está vendo aí eventos e mais eventos acontecendo sobre a economia circular. Aqui mesmo, né? Nossos políticos e tal, falando da economia circular. Eu não gosto de ver isso porque eu sei que o plástico não pode, e se pudesse já estava sendo feito, né, nos países desenvolvidos. O que se faz o que está se fazendo hoje na prática é pegar esse plástico que deveria ser reciclado e embrulhar bonitinho e largar um navio para um outro país, onde ele vai ser queimado, muitas vezes em condições inadequadas, ou vai ser enterrado, e faz de conta que a gente está reciclando. Meu Deus. Né? Ou quando recicla na forma de saco de lixo, aquele saco todo cheio de defeitos e tem que cuidar para não rasgar e tal, que usa 10% de plástico reciclado ou alguma coisa assim. Tá? Então, o plástico é um problema. Tá? Agora, qual é o melhor material?
antes que você me pergunte. Mas não vai embrulhar alguma coisa? Bom, é papel, plástico, é metal, é vidro, não sei o que mais, né? Essa conversa aí. Oh, mas os outros são ainda piores. Ah, bom. Então, tenta mudar o estilo de vida, né? Para de comprar embalagem com 3, 4 camadas de plástico, né? Sim. E tenta reutilizar o recipiente onde as compras são feitas, ou usa aqueles sistemas de refil, né, que coloca sempre, não usa a embalagem. Tem que mudar, mas não é a embalagem, não existe uma embalagem ideal. O plástico ideal é nenhum plástico. Sim. Essa é a resposta. O plástico ideal não é nem mesmo o poliastulático, não é nem mesmo o PHB, que o PHB é muito bom. O PHB é polidroxibutirato, mas feito da cana-de-açúcar. E cana-de-açúcar é uma monocultura que é de onde se quer o maior lucro no menor tempo possível. Onde tem agrotóxico. Ah, mas estamos usando agora o defensivo agrícola biológico. Estão mesmo, mas não é só ele, né? Continua muito forte o defensivo agrícola químico venenoso. E então a cana-de-açúcar está muito longe de ser uma prática, uma cultura sustentável, exatamente, isso é a palavra. Tá? E aí vai fazer PHB, que é um plástico bacana, biodegradável, né? Bem natural, já existe na natureza mesmo, mas vai fazer a partir da cana. Sim, mas o processo de fazer ele em si, vira outro problema. Também pode ser, né? Pode ser impactante a origem, né? A parte agrícola. E às vezes até o processo mesmo de fermentação poderia ter algum impacto. Que difícil, né? Parece que não tem muito para onde correr. Exato. Porque no fim eu estava vendo que muito vai depender do consumidor. Do consumidor que... Exato. Educação ambiental. Porque se está existindo essa venda, existe uma demanda, né? Então nós, como consumidores disso, temos que começar a ficar mais conscientes do que a gente está comprando para que haja uma mudança. Eu acho que no fim acaba ficando um pouco generalista, que nem coisas do tipo... Eu estava pensando muito nisso também. Vamos diminuir o tempo no banho para poupar água, sabe? E no fim as coisas continuam ruins porque não depende só da gente, sabe? Não é só a gente que causa esses impactos. Nosso banho é o de menos. Sim. Esse que ninguém nos conta, né? É que nem o lixo, né? Eu não jogo lixo no chão, daí se a outra pessoa joga, daí não adianta. E a nossa poluição não é nada perto de... E aí acaba ficando com essa sensação de, poxa, eu sou só mais um nisso, sabe? Mas... eu acho que tem que começar pela gente e nisso de se tornar multiplicadores, que é real isso. Tipo, nós influenciarmos as pessoas à nossa volta e explicar por que não é sustentável para o mundo inteiro seguir nisso. Concordo completamente. E exigir também do nosso governo, nosso estado, que sejam aplicadas uma legislação que propicie uma economia mais sustentável realmente. Não sei. Escolhe um político do teu conhecimento que esteja preocupado realmente com isso, né? Mas que seja bem conhecido, porque às vezes eles usam essa bandeira e rapidamente muda. Eu não vou falar ninguém, mas existem políticos aí que eram contra o plástico e ficaram a favor, né? Então, a gente vê essas coisas. Mas assim que a gente reduzir o consumo para 10% do que a gente faz, isso já é possível hoje. Isso já é extremamente significativo. Então, a solução final a gente ainda não tem, mas uma mudança de comportamento já pode fazer uma diferença enorme, se for seguida, se isso aí pegar, né? Sim. Agradecer, então. Obrigado, professor, pela participação. Foi muito importante. Tomara que tenha dado certo a gravação. Não, tá gravando ainda só. Vamos gravar a despedida. Muito obrigado pela gravação. Enriqueceu muito o debate. Tá bom. Obrigado por ter aceito. Foi muito legal. Eu aprendi muito legal. mesmo. É bacana a gente discutir, porque discutindo com vocês a gente acaba aprendendo muito, né? Com toda certeza.
foi o 4º episódio do podcast Balbúrdia Ambiental e espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido alguma coisa nova sobre plásticos, entendido melhor essa problemática. Espero que se você se interessou no tema, que você procure mais a fundo artigos e reportagens sobre, que tem bastante coisa saindo. Caso você tenha curtido, manda para algum amigo, alguma pessoa que se interessa sobre esse assunto, que nos ajuda muito a aumentar o nosso alcance. Caso você queira saber sobre os próximos episódios, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram é @pet.gestãoambiental e também nos siga no seu agregador de podcast favorito. Então é isso, muito obrigado e até o próximo.